Tá, pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso segundo dia, né, de, de webinar da Semana do Mercado Livre de Energia, da Weichu. A gente está muito feliz de receber todos vocês aqui, os convidados, as pessoas que se inscreveram, né, que estão participando aqui com a gente, né? Ontem nós recebemos parceiros do mercado para falar sobre os desafios do comercializador varejista, né? E hoje a gente vai receber convidados muito especiais para falar sobre como automatizar os processos de captura e processamento de dados da fatura de energia, né? E para isso, né, eu gostaria de convidar o Tiago, que é o nosso partner success aqui na Way2, para que ele conduza esse webinar, né, e convide, né, os nossos convidados aí, né? Sejam bem-vindos e bem-vindo, Tiago. Obrigado, Natália. Boa tarde, pessoal. Agradecer também, né, todos que estão participando, muito bacana. O evento de ontem já foi bem legal, elevou o nível, né? O Thales, nosso diretor, elevou o nível, já começou no primeiro dia com um webinar muito bacana, né? Um assunto que a gente vai acabar linkando hoje também. A gente vai falar muito dessa parte de processamento, captura de faturas, mas vai entrar também um pouco na parte de abertura de mercado em 2024, nos desafios, né, que as gestoras, comercializadoras estão vendo para esse novo ambiente. Hoje a gente convidou, né, e já agradeço de antemão aí a Ianca e a Adriana da Eneva, né, que são parceiros da Way2, então já tem a parte de captura de faturas, né? Então a gente atende eles já nessa parte. Elas vão poder falar um pouquinho mais. E também a Paula, da Cotesa, que também são clientes da Way2, que também trabalham já há bastante tempo com essa parte de captura de faturas, tá? Então, gostaria de convidar a Paula para se apresentar, apresentar um pouquinho da Cotesa, para todos saberem aonde a Cotesa está alinhada nesse mercado. Paula, obrigado de novo e tem a palavra. Eu que agradeço, gente. Não passa a palavra para mim que eu fico falando a noite inteira. Então, gente, prazer estar aqui, né? Obrigada aí, Oitu, obrigada, Michelle, em especial pelo convite. Eu sou arroz de festa aí na Oitu, né? Sempre tem alguma coisa para conversar, a gente se envolve, participa. Como eu sempre falo, uma empresa que eu quero muito bem, né? Minha conterrânea aqui. Então, acho que a gente se ajudando, a gente é bem mais forte, né? Eu defendo muito a questão de cada um fazer o que é bom, e eu acho que é assim que a gente a gente combina bem com a Weichu, né? A gente fazendo o nosso lado aí, e a Weichu desenvolvendo o lado de vocês. Então, prazer, todo mundo. Eu sou a Paula Franzoni, sou manezinha da ilha aqui de Floripa. Não é todo mundo sabe o que é manezinha, né? Mas nasci aqui em Florianópolis. Já nasci com sorte, daí continuei com sorte no resto da vida. Então, só para contar para vocês um pouquinho da Cotesa, então, e de experiências anteriores, né? Então, eu iniciei aí minha trajetória no setor. Antes de entrar no setor, eu trabalhava com projeto elétrico, depois trabalhei na Eletrosul, na implantação de parque eólico, lá no Chuí, no extremo sul. Depois na Comerc, na área de gestão de consumidores, depois de geradores, fiquei lá por 4 anos. E vou fazer 4 anos daqui 5 dias aqui na Cotesa, como diretora e sócia da parte de gestão e comercialização de energia. Então, só para contar rapidamente para vocês, né, a Cotesa, então, é uma empresa que atua basicamente em três frentes, tá? Eu sempre explico dessa forma. A primeira frente é a frente da Cotesa Geradora, né, que tem as usinas, as CGHs próprias, que estão no Mercado Livre. Tem a parte da Cotesa Engenharia. A Cotesa Engenharia, então, tem um atendimento aí a nível nacional, né, e atua hoje, só em ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, quase 40% de toda a energia solar do Brasil é a Cotesa que opera ou mantém, 17% de toda a eólica, 16 mil quilômetros de linha de transmissão, 160 subestações, então tem uma atuação bem grande aí a nível nacional. E a Cotesa Energia, que é a qual eu represento e a qual eu participo, né? Na Cotesa Energia, então, a gente tem a parte de comercialização de energia, né? Que seria parte mais direta de compra e venda de energia,
como o nosso principal foco, que é o atendimento, a gestão dos clientes. Esses clientes estando eles ou na geração distribuída ou no Mercado Livre. Então, a gente tem uma cooperativa de energia, que hoje tem aproximadamente 7 mil cooperados. A gente tem, então, 100 usinas que a gente aluga e traz os consumidores para utilizar essa energia. E atendemos também aí aproximadamente 50, 60 unidades consumidoras no Mercado Livre. Então, a ideia é que a nossa atuação seja assim: consome mais do que R$ 300 por mês, eu consigo te ajudar, seja na varejista, seja na gestão, seja na GD, né? Esse é o nosso intuito, é trabalhar fortemente nessa parte de serviço, tá? Então, só acho que é isso, resumidamente é isso. Ah, perfeito, Ai, virei Paula. professora recentemente também. Perfeito, perfeito. E parabéns aí pelo aniversário de empresa, chegando aqui uns dias. Obrigada. Bacana. Paula, a gente conhece pessoalmente aqui, participa bastante dos eventos, até pela proximidade. Ah, legal. Obrigadão. Bom, queria então ouvir, não sei, da Ianca, da Adriana, poderia falar um pouquinho mais da Eneva, desse contexto? Qual das duas se habilita? Posso falar um pouquinho Ah, sobre a obrigado. Eneva, né? Qualquer coisa a Adriana me dá continuidade. Então, olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui neste evento do Mercado Livre pela Way2, que também é a nossa parceira, que nos auxilia no faturamento, né? Captura as faturas para que agilize o nosso processo, principalmente em questão de relatórios e prospecção. Nascida e criada aqui, inicialmente entrei na Eneva por meio da Focus Energia, que é uma empresa recém-adquirida da Eneva. Então, a Eneva quis entrar com essa parte de renováveis e adquiriu a Focus Energia no ano de 22, em março de 22. E hoje nós temos várias frentes na Eneva. Nós possuímos gás, é uma empresa muito grande de gás natural, em que extrai esse gás natural, coloca nas termoelétricas e transforma em energia elétrica para o mercado cativo e também para o mercado exterior, venda para Argentina e Paraguai. Hoje também com a Focus Energia, essa aquisição, assim como o Termo Fortaleza, também vendemos energia no Mercado Livre pela comercializadora e temos hoje lá na Bahia de energia solar. Então, temos um potencial muito grande de energia para vender no Mercado Livre, vender no mercado cativo e com fontes renováveis, cada vez crescer ainda mais. Falando um pouco sobre a minha formação, né? Como eu falei inicialmente, eu sou de Belém do Pará. Então, eu sou formada em Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo pela UFPA e estou na Eneva. Entrei como estagiária e, aos poucos, a gente vai ganhando os cargos. Então, obrigada. Bacana, legal, legal, Ianca. Adriana, se apresenta para nós, por Sou favor. nascida em São Paulo, resido lá desde então, desde sempre, na verdade. Eu sou formada em administração, com pós-graduação em gestão de negócios de energia elétrica. Estou no setor há 10 anos. Fiquei 7 anos na CPFL Renováveis. Em 2019, entrei na Focus. E assim como a Ianca explicou, a Focus foi adquirida pela Eneva. E agora somos Eneva. A Eneva, como a Ianca também explicou, atua praticamente em 3 frentes, né? Que é exploração e produção de gás natural no nosso país. Já temos ativos de geração, mas assim que o Parque Futura tiver 100% em operação comercial, reza a lenda que a gente vai ser o maior parque solar da América Latina. E também atuamos aqui com as soluções energéticas, né? Tanto na parte de comercialização e gestão de clientes. Então, a gente está se preparando bem, estudo, lição de casa, já estamos com clientes em migração e nós estamos trabalhando muito e, com certeza, essa é uma ferramenta que vai nos auxiliar muito, tanto para prospectar clientes, para fazer estudos de viabilidade e já no nosso dia a dia já nos auxilia com toda a nossa carteira de gestão. Ah, legal, perfeito.
bacana, bom, a gente já conseguiu ver, assim, nessa diversidade toda, né? Então, a gente tem a Paula aqui no sul, tá a Ianca lá no norte, sudeste tem a Adriana, então, bacana, a gente já tem, vai ter essa visão, né? Porque hoje eu acho que é bem isso mesmo, né? Tem toda esse país que é muito grande, né? Dimensões enormes e a gente encontra realidades diferentes em cada região, né? Então, a gente vai conseguir aqui, ainda mais nessa parte de faturas, né? Que cada distribuidora tem seu layout, tem a forma de emitir a sua fatura, manda por e-mail, manda, né? Tem que pegar no site, entrega ainda fatura impressa. Então, legal que a gente vai conseguir abranger essas várias áreas aqui. Bom, pessoal, para me ajudar nas perguntas, tem o Michel, né, que é gerente da área comercial aqui da Way2. Provavelmente todo mundo já conheça o Michel, mas acho que ele pode se apresentar um pouquinho para nós aí. Michel. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Pelo menos aqui no sul já é quase uma boa noite, Paula deve estar concordando comigo, está um pouquinho já quase noite por aqui. Talvez lá mais para o norte ainda esteja um pouquinho mais claro. Um frio do caramba! Um frio forte pra caramba hoje, estamos aqui todos encasacados, vai ser um pouquinho... Tem gente com pouco casaco, gente com muito casaco aqui, mas vai dar tudo certo. Mas, bom, pessoal, não vou me alongar tanto aqui na apresentação, mas basicamente sou o gerente comercial aqui dentro da Way2, acaba atuando dentro dos diversos segmentos da Way2, tanto distribuição, geração e consumidores, e onde se enquadra a nossa oferta aqui de captura e processamento de faturas. Meu objetivo aqui vai estar um pouquinho mais para complementar falas, dar uma provocada em algumas coisas. Eu tenho contato com bastante gestores, bastante desafios, então é trazer um pouquinho de cenários das dificuldades que a gente identifica dentro desse mercado, né? Que parece pouca coisa quando a gente fala em capturar uma fatura e processar um dado, parece tão básico, né? Mas que existe um desafio gigante quando entra dentro desse contexto, dentro de um setor elétrico, onde a gente tem cada estado com 2, 3 distribuidoras, mais um monte de permissionária, uma realidade aqui no sul, com layouts diferentes, com realidades de maturidade tecnológica diferentes, e aí a gente começa a ter alguns desafios envolvidos com isso, né? Fora um contexto gigante que a gente tem aí para o ano que vem, né, de abertura do mercado, com um mix de GD no meio de tudo isso, né? Então a gente tem aí um pool, como a própria Paula trouxe, né? Existe um universo de clientes, e aí clientes, baixa atenção dentro desse processo, com possibilidade de economizar em energia, e que para a gente conseguir fazer uma boa gestão desse cliente, eu preciso ter acesso a essa fatura para gerar uma proposta, para operacionalizar esse processo. E a gente vai crescendo a régua e aí a gente começa a olhar em Mercado Livre e essa régua já não está tão alta com todo o A podendo migrar ano que vem. E a gente tem um desafio de múltiplos clientes para migração de clientes cada vez maior. E aqui uma pequena parcela do web, né, que é esse desafio de gerenciar dados de faturas, gerenciar essas informações no âmbito de captura, processamento desse dado, mas principalmente integração dentro dos processos de uma gestora, dentro de uma comercializadora, né? A gente está aqui para ajudar este mercado e aí explorar um pouquinho desses questionamentos com vocês de visão passado e futuro, né? Como é que vocês faziam antes? Como é que era essa realidade? E sem dúvida, eu tenho certeza que essa realidade passou por muito por ter gente digitando esses dados em sistemas, digitando esses dados em planilhas. Excel sempre foi muito presente dentro desses processos, né? Vai atender. E aí a gente está falando de tecnologia entrando dentro desses processos, a gente está falando em automatização dentro de tudo isso, né? Que é capturar um dado e não é só um dado, é capturar um dado com consistência para o meu cliente de forma consistente, para que eu possa gerar um relatório de acompanhamento deste meu cliente de forma consistente, né? É sobre isso que a gente queria falar e é um pouquinho do nosso dia a dia, tá? Mas espero que seja um webinar que traga, assim, conhecimento para todos, que traga um pouquinho de contribuição, mas aí eu deixo um pouco para o Thiago fazer a vez, lançar a primeira pergunta, escolher um pouquinho, mas para a gente iniciar os trabalhos. Ah, legal, perfeito, Michel. Acho que é bem isso mesmo. A Way2 entrou nesse mercado, né,
há uns 3, 4 anos atrás, nessa parte de captura, muito provocada pela questão não só da captura em si, né, mas de ter a expertise desse dado, né, então não é só ir lá e capturar o dado e entregar um monte de linhas, de números, né, sem ter a noção. E então o Weichu aproveitou essa questão de tecnologia com a expertise do mercado energético, né, do mercado de energia. A primeira pergunta aqui, então, começando, eu queria perguntar, né, explorar um pouquinho tanto com a Paula, quanto com a Ianca, com a Adriana. Acho que podemos começar com a Paula, dessa parte de processamento e captura de faturas, Paula. Como é que era antes a realidade, né? Tu falou um pouquinho da tua experiência em outras comercializadoras, né? Como é que era feito isso antes? E hoje, o que isso Legal. agrega? Bom, a captura de fatura agrega, desagrega, me deixa louca, me deixa feliz, me deixa tudo junto. Porque, assim, lá atrás, quando a gente estruturou o processo, o processo mais doloroso acaba sendo muito voltado para a GD, né? Só que a GD, ela é dolorosa porque ela fala muito de varejo. E varejo é justamente o que a gente vai entrar agora, cada vez mais, né? Então, por isso eu gosto de usar bastante o exemplo da GD, porque eu acho que tiveram muitas lições aprendidas ali. Então, realmente, assim, se a gente fala em Mercado Livre, em volume pequeno, ainda tem a possibilidade de baixar a fatura, ler a fatura, imputar os dados no Excel, né? Ainda é um pouco possível de se fazer isso. Mas quando a gente trabalha em volumes como sei, simplesmente inviável, impossível e desumano, né? Não tem como a gente fazer. Só que a gente tem alguns desafios antes disso, né? A gente tem desafios desde ter o login e senha do consumidor, né? Que a gente achava lá atrás que não seria um problema, porque a gente estava acostumado a trabalhar com o atacado, né? Com que tu sabe até o nome do filho do cliente e que tu tem todo o envolvimento com ele. E aí, obviamente, ele vai te passar a senha. Até hoje, onde muitos consumidores nossos vêm por confiar na marca da Heineken, por exemplo, da Claro ou da Ultragás, confiam lá, entram, nem entendem quem que é a Cotesa direito, e a gente chega lá e diz assim, oi, eu preciso da tua senha. Ah, mas eu vi no Fantástico que eu não posso passar minha senha para ninguém. Então, começa a gerar diversos problemas, né? E que eles vão ser cada vez mais recorrentes, porque a gente está falando de outra realidade, né? Tu não sabe mais nem se o cara é casado, se ele tem filho, tu não sabe mais nada da vida do teu cliente. Eu sou uma pessoa extremamente de relacionamento, nunca imaginei que eu não ia conhecer nem 5% dos meus clientes, né? Que é a realidade hoje, e isso vai acontecer cada vez mais. Então, é imprescindível que a gente tenha pensem, gente, muito, né? A dica da tia Paula é articular isso, seja por meio de procuração, né? Para tu poder ter essa fatura, seja por meio, dependendo da distribuidora, a gente tem distribuidora que pede validação no e-mail cadastrado, né? Para ver se pode realmente acessar aquela fatura. Então, assim, a gente tem distribuidora que eu consigo pegar a fatura se eu tiver o aplicativo, mesmo sem a senha. Então, cada distribuidor tem essa realidade, né? Antes de qualquer coisa, acho que o Weichu aí, os desafios que tem aí por trás, e aí pensar em estruturar isso de uma forma que a gente consiga fugir de ter senha. Gente, do nada, a distribuidora, deve ter alguém aqui da distribuidora, reseta tudo. Eu sei que eles resetam porque eles têm algumas situações de hackeamento, hacker que acessa as informações e tal, só que reseta a senha, tu entrar em contato com 6 mil consumidores e pedir a senha atualizada deles, é uma dor de cabeça gigantesca, né? Se tu não tiveres a senha, tu, dependendo, não tem faturamento, né? Então, tudo isso começa a gerar diversos problemas, né? Que eu não tinha essa noção há 4 anos atrás, quando a gente iniciou no varejo, né? Que é um mundo bem peculiar, vamos dizer assim. Então, eu vejo hoje como a necessidade de, primeiro, ter os dados, conseguir fazer de forma automatizada, né? Pensar em uma procuração ou pensar em um e-mail que está lá cadastrado, ser diretamente o e-mail
que puxe as faturas para fazer as análises desses dados, e que a gente consiga, gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas ali também, usar a fatura, inclusive, como análise de cortesia, vamos dizer assim, né? Pegar aquela fatura do cliente e tu olhar, pô, teve assim, uma forma de conexão, né? Então, assim, a fatura, ela é o raio-x daquele estabelecimento, ali tem diversos dados, né? Até se o cara atrasa a fatura, se não atrasa. Então, em resumo, né? Pensar nessa base, em como que isso vai ser estruturado. Pensar em precisar de senha de todo mundo pode ser inviável, tá? Não, pode realmente inviabilizar o negócio. Então, né, existem os relatórios de usina, algumas outras coisas que se usam na GD, mas no Mercado Livre a situação é um pouquinho diferente. Então, seja ter uma telemetria, enfim, dependendo do que for necessário, ou dados SCDE para a gente conseguir fazer essa visualização e não estar exposto a essas mudanças que são além do que a minha visão é essa, assim, acho que tudo precisa estar automatizado, mas pensem na base de como a gente vai ter acesso para poder pegar essa fatura. Falei demais. Desafio. Né? Não, perfeito, Paula. Não, eu até anotando algumas coisas aqui, né? Realmente, os desafios hoje do processamento e captura de faturas são esses mesmos, né? Então, a gente tem formas híbridas aqui de capturar essa fatura, porque, assim, não existe uma fórmula, né? Então, você falasse bem ali, não tem uma fórmula que é 100%, não é o login e senha, não é só o e-mail, né? Então, ter formas diferentes de fazer isso vai sempre precisar, porque cada distribuidora age de uma forma. Mas bacana, legal. Eu só complementando, Thiago, um dia eu fui na Celeste aqui, né, que é a nossa distribuidora. Vocês têm noção o trabalho que dá quando vocês mudam uma linhazinha ali na fatura que vocês acham que é tão indefeso que ali gera um problema que vocês nem imaginam. A gente sabe bem disso, né? A gente passa por isso basicamente todos os meses, né? Porque atende basicamente todas as distribuidoras, então isso aí para nós é todos os meses, né? E até, gente, uma coisa que eu falo aí, né? Aqui quem está conversando já cliente da Way2, mas puxando um pouquinho aí para a sardinha aí pro lado de vocês, né? Muitas vezes, quando a gente contrata uma empresa de leitor de PDF, né? Vamos dizer assim, são do que acontece todos os meses, tá? Então, isso eu acho que é importante quando a gente consegue juntar o entendimento do setor, né? Com o entendimento de extrair os dados. É muito difícil tu querer botar ali uma coisa junto com a outra, porque quando tu vai ver, tu está tentando ensinar para a empresa que descontratou como que as coisas funcionam. Então, quando a gente junta a empresa que é do setor elétrico, que presta esse serviço, eu acho que a gente tem uma tendência a falar uma língua, né, um português com o espanhol, assim, que eu acho que funciona melhor do que o chinês com português. Então, acho que só uma diquinha aí também. Até complementando, Paulo, pegando um pouco o gancho, e eu vou tentar fazer isso muito aqui, tá, pessoal? Tentar conectar um pouquinho essas conversas, mas, Paulo, tu trouxe um tema assim que ele é fantástico, né? Até quando estava falando sobre o desafio com a distribuidora e tudo mais, o soldado não tem login e senha, não tem acesso ao e-mail, né? Grita muito alto nos meus ouvidos, pelo menos, alô, Open Energy, né? Vamos, distribuidora, abre esse dado para a gente, permita com que a gente acesse essa informação de alguma forma que não seja tão rudimentar, que eu não preciso pegar um PDF dessa fatura, extrair o dado de lá, né? Como é que a gente consegue ter mecanismos? Bom, é só estranho, né, cara? A Way2, ela vende captura de fatura, por que ela está valorizando? Por que ela está fazendo isso, né? A gente tem que ter se tiver meios de buscar esse dado de forma mais eficiente, mais rápido, mais robusto. Eu, como empresa de tecnologia, mas pegando o gancho com o que tu trouxe, mas conectado dentro do setor elétrico, obviamente que é uma oferta que eu vou estar ali para proporcionar e para entregar e permitir essa automatização dentro do teu dia a dia. Diferente, sim, daquela tecnologia que a gente já conhece, que vai olhar para um PDF, vai extrair os dados e pouco importa do que está lá e não faz ideia da realidade que tem por ali. É muito neste contexto que a gente acaba entrando dentro do mercado, né? Então, a gente entende muito isso quando tu traz e tenta trazer isso para o público. Muitas vezes a gente, quando está falando é só acessar o dado da fatura, parece simples, não é. Existe um desafio gigante. E quando a gente está olhando, e tu teve um pouco dessa experiência, né, Paulo, vindo de GD e aprendeu muito com a gente ali, lutando no dia a dia,
mas existe um movimento previsto agora para o próximo ano de muita gente varejando e que a gente mal fala sobre esse desafio que ele vai bater ali na frente. Porque a gente acha que vai ser fácil obter esse dado. Não vai ser fácil, pessoal. A gente tem um desafio grande. Então, isso que a Paula trouxe sobre como é que a gente cria mecanismos de garantir que essa fatura vai chegar até a gente, primeiro de tudo, antes de processá-la, como é que ela chega? Vai ser via login senha, vai ser via e-mail, o cliente vai se comprometer em me mandar essa fatura assim que ela chegar, e aí ele não vai mandar, e como é que eu crio um processo de pós-venda, de acompanhamento para garantir que esse dado chegue. Então, aqui existe uma contrapartida entre tecnologia e cliente, né? Como é que a gente vai estruturar um mecanismo de acesso a essa informação, né? Tem um desafio grande por aqui. Já cheguei a ensinar o cliente a criar regra para receber a fatura e mandar automático. Imagina, olha o desafio. A vida, gente. A gente joga com o que tem. Eu brinco aqui dentro de casa que o que é mais difícil é educar o cliente a nos enviar as faturas, não é? Essa educação é com certeza a nossa maior dificuldade aqui, porque realmente há muita resistência ainda, mesmo com esses poucos que a gente já tem de nos enviar a senha. E quando não, aqui na região de São Paulo, interior, a CPFL vai e me muda, por exemplo, a parte de senha. Login senha, vai lá e mudou tudo para todos os clientes. E eles nem sabem que mudou e tem que ficar falando, olha, entra lá, cadastra uma nova senha, manda para a gente. E eles acham que o problema é nosso, né, Adriana? Eles acham que a gente... Pô, mas de novo? Vocês estão pedindo a senha de novo? Né? Eu já mandei para vocês. É difícil falar com o cliente nessa parte, é muito difícil. Legal, bacana. Adriana, vamos aproveitar. Fale um pouquinho para nós aí como é que vocês faziam antes, hoje. Da gente ter esse serviço de vocês, a gente tinha que abrir fatura por fatura de todos os nossos clientes e planilhar lá as informações, que era o que tinha que fazer na época, ou alimentando o nosso sistema depois com essas informações, mas sempre na mão, né, na unha, colocando número a número ali para ficar um dado mais correto possível para a gente apresentar, inclusive nos próprios relatórios de economia do cliente, para que a gente não tivesse que ouvir assim, vocês colocaram aqui que eu paguei 10 mil para a distribuidora, mas eu paguei 12. Então, a gente sempre tinha que fazer esses ajustes e olhar lá na mão, colocar ajuste na unha. Essas informações é muito mais fácil, mais rápido, mas de novo, que é o difícil, senão não é assim, porque eles não eles são clientes, eles têm razão ainda, não dá nem para brigar com eles. Não, perfeito. E esse tema, né, Adriana, a gente aqui na Way2, a gente já estudou, né, pegar esse dado lá como imagem mesmo, como foto, até tem como fazer, só que daí a gente entra um pouquinho na questão ali da confiabilidade do dado, né? Então... Eu abro aquelas fotos, eu falo assim, será que são 2 ou 7? É isso aí. Não, perfeito. Eu acho que eu tava tentando elaborar aqui como é que eu ia explicar e tu resumiste em 2 segundos. É bem isso, né? Quando a gente tem ali a imagem, uma foto desfocada, uma foto borrada, sei lá, às vezes o sistema vai lá e traz um dado totalmente errado, né? Então a gente fez teste já e tal, e aí como é que a gente vai conseguir estar conferindo esse dado, entregando para vocês e dizendo, pessoal, pode confiar, tá aqui o dado, confia, como a gente faz hoje, né? Então aí a gente tem um desafio pela frente ainda, né? Nessa parte, ou educar o cliente a ter, né, o PDF certinho ali, ou a tecnologia evoluir para, sei lá, conseguir numa foto, numa imagem, garantir que o dado esteja correto. Fora quando o dado não vai errado ainda, né? O dado da distribuidora não está errado. Vamos enviar a fatura. Como é
Desculpa, Adriana. Assim, esses dias a gente estava brincando corretamente. Perfeito, olha aí, ó, já temos uma ótima ideia aí, né? Perfeito. Uma sugestão. Não Aqui sei do se norte, essa por aí quer exemplo, comentar isso. isso. Aqui no norte, por exemplo, nossa tirar a fatura é uma possibilidade em que a gente pode estar retirando essa fatura. Que chique. Nossa, Elia, bastante, hein? Nossa, Tá legal. chique. Olha aí, Ajuda vamos bastante. multiplicar Imagina, essas bota um ideias boas, robozinho para né? falar. Show. Ah, legal, bacana. Michel, alguma complementação nessa parte aí? Que a gente tem hoje aí que a gente pode ajudar esse povo? Eu queria trazer 2 pontos aqui, foi comentado, um sobre a imagem, né? A gente falou aqui sobre o desafio dele, né? Eu faço uma reflexão, né? A gente que participa bastante de evento aqui, né? Tanto do setor elétrico, etc. A gente termina o evento com aquele bolo de cartãozinho no final do dia. Já tentaram usar algum escaneador de cartãozinho? Normalmente não funciona. Tu vai lá olhar depois na tua agenda, o telefone está com o CEP está com o telefone. É difícil interpretar, né? Cada cartão vai ter o seu modelo, tem a sua maneira de funcionar. Uma fatura de energia é igual. Equatorial tem seus modelos, ele muda de um mês para o outro. Celeste tem seu modelo e muda de um mês para o outro. E isso traz alguns desafios. Imagina numa imagem que está tremida, que está de um jeito, que está diferente e aí por diante, né? Esse é o primeiro ponto, né? Por isso que... E a gente escuta muito isso. Cara, vocês fazem imagem? Dá para fazer imagem? Cara, é complexo fazer isso, né? Vamos trabalhar com PDF estruturado. Esse PDF chega para o cliente, né? E aí eu gostei muito da fala que a Paula trouxe lá no início, e a Adriana também trouxe, educando o cliente, né? Como é que a gente cria mecanismo de educação, que é traduzir essa importância e criar processos no nosso dia a dia para garantir com que essa fatura chegue de alguma maneira, seja ele via login e senha, seja ele via e-mail, seja ele via WhatsApp, que nem a gente está conseguindo por lá, seja por qualquer outro mecanismo, né? E um outro ponto que eu destaco aqui, e aí vem alguns pontos, né, de relacionamento dentro do mercado e está próximo de alguma forma, né? A Paula trouxe, eu já bati lá na Celeste uma vez e reclamei, vocês têm noção de quando muda o campo, né? Nós, como Itu, como provedor de tecnologia, que estamos dentro da própria distribuidora, fazemos muito isso, né? Mostrar para o mercado que, sim, existe essa necessidade de aquisição do dado. Como é que a gente consegue contornar meios de acessar essa informação, criar mecanismos de acesso e também botar a culpa a todo momento. Cara, esse dado não vem, a distribuidora não traz. Vamos conversar com ela. Vamos explorar isso, né? Então, é um movimento que a gente acaba fazendo muito aqui dentro da Oi2, convida muitos nossos clientes, muitas vezes, a fazer barulho junto, né? Vamos no mercado, vamos lá, vamos falar, vamos questionar para ver como fazer isso. Eu brinquei um pouquinho aqui, levantando alô, Open Energy. Mas é verdade, é conversar com a distribuidora com relação a isso, são maneiras que a gente tem de ter acesso a essa informação, né? Hoje, em algumas distribuidoras, a gente tem um XML de acesso a essa informação, por exemplo, com o CENIG, né, que permite com que a gente consiga ter muito mais fácil o dia a dia. Isso funciona bem para a GD, né? Como é que a gente consegue ter mecanismos para o Mercado Livre, olhando para o ano que vem, né? Acesso a esse dado, né? Obviamente, a gente está falando aqui sempre sobre como automatizar, como tornar mais rápido, como a gente pode ser mais ágil e trazendo robustez para o dia a dia, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre esses desafios de aquisição do dado, mas tudo bem, a gente está falando de clientes da nossa base, que a gente já tem um relacionamento. Mas e quando a gente está falando de um prospect? Quando eu tenho lá um comercial, e agora eu vou falar aqui do comercial do nosso lado, né? Está lá na rua, na frente do cliente, eu estou pegando essa fatura com ele, eu preciso gerar uma proposta consistente. Então, a gente não pode olhar também para essa automatização só para o cliente da base. Como é que a gente traz isso para dentro, né? Como é que a gente traz este cliente para dentro, né? Então, pensar um pouquinho nesses processos, inclusive do cara que vai estar lá na ponta. Ele pedir esse PDF, porque vai entrar dentro de um processo de automatização de captura, de processamento, não captura, né, mas processamento dessa fatura, para gerar uma proposta consistente para esse cliente, né? Então, a gente começa a entrar em mecanismos que vão ser necessários, que entram dentro de automatização, que trazem robustez. E aí, pegando esse gancho de robustez, eu vou pegar a palavra para fazer uma pergunta que eu estou bem curioso
tanto na Eneva quanto na Cotesa, como que isso está sendo tratado, como que é olhado, né? Tratado eu sei de certa forma, mas como é que é olhado para isso, né? Que é uma coisa eu processei o dado. Legal. Está consistente, ser confiável, como é que eu apresento isso para o cliente? É isso, como é que eu comprovo num cenário que a gente está migrando cada vez mais de um perfil atacadista para varejista, onde a Paula destaca bastante, eu tinha um relacionamento, eu conheci o filho do dono de todo mundo e agora não tenho mais, não conheço mais eles, eu tenho que gerar um relatório, e aí eu tenho que gerar um relatório em massa, e as informações têm que estar consistentes dentro desse relatório, porque senão ele vai me gerar retrabalho dentro da minha base, né? Como é que é isso dentro do dia a dia de vocês, né? Como é que é essa relação com o cliente a nível de relatórios e como que vocês trabalham essas informações, esses dados, quando a gente fala em faturas, né? E aí eu lanço, deixo aberto, não sei quem quer puxar, se vai ser a Paula Cotesa ou a Ianca e a Adriana, a Eneva, para tratar um pouquinho dessa relação com o cliente, com esses dados, no dia a dia, de fato. Tá? E aí? Tá no mudo, Paula. Paula, tá no mudo. Meninas, podem começar daí, senão eu sempre vou falar. Vai lá, Adriana. Por hora, assim, como ainda está tendo essa abertura, ainda há muita desconfiança do mercado de energia elétrica, principalmente para esses menores, né? Muitos, assim, eu enxergo que eles estão vindo principalmente por indicação de algum do setor que é um pouquinho maior que ele, nos procuram por indicação. Então, na hora que eles chegam até nós, assim, as primeiras coisas que a gente pede é as últimas faturas para a gente fazer essa análise e juntamente com eles ainda a gente consegue fazer esse linkzinho de mostrar o estudo de viabilidade, né? Então, a gente pede as faturas inicialmente, a gente monta um estudo de viabilidade e apresenta eles para o cliente. Nós aqui na Eneva, nós temos alguns parceiros, então esses parceiros também auxiliam esse contato com o cliente. Muitas das vezes eles mesmos já fazem essa captura de dados e nos enviam para a gente poder estar fazendo isso juntamente com o nosso time comercial. Então, assim, muitas mãos hoje para atender esses clientes e fazer essa prospecção desses clientes. Claro que com a ferramenta vai facilitar muito. A gente está ainda estruturando melhor para que isso seja cada vez mais rápido, dado que conforme vai criando essa confiabilidade para os consumidores, para eles querer fazer essa migração, a gente vai precisar de uma maior robustez, né? De uma maior confiabilidade dos dados recebidos, né? Mas assim, eu enxergo que ainda vai ser um passinho de cada vez. Primeiro, esses clientes, para eles virem nessa massa toda, eles precisam acreditar que o mercado livre de energia é um mercado seguro, que tudo bem eles virem para migrarem, fazer essa migração, e que, com certeza, as informações que a gente vai passar para eles também são dados seguros. Então, eu acredito que vai abrir nessa abertura do mercado, vai vir muitos clientes, a gente vai precisar fazer essa captação muito rápida, mas a gente ainda vai ter um tempinho para conseguir fazer essa... Né? E até o 2024 começou já todo mundo nessa movimentação, né? A pergunta Claro. do O que eu penso é que a gente está vivendo um momento diferente, né? A gente tinha um momento onde tu conquistavas a confiança e dali para frente tudo que viesse, veio daqui, eu já sei que eu confio, tá tudo certo. E agora a gente passa por um movimento contrário, que eles começam desconfiando, porque eles não entendem do mercado ainda, né? Complementando ali o que a Adriana falou. Então, como eles não entraram confiando, né? Eles entraram por indicação ou entraram, tá todo mundo indo, vou também.
exige muito mais da gente. Não sei se vocês concordam comigo, exige muito mais. Até hoje eu estava assistindo a uma parte da palestra que teve do Energy Show, até que o Ricardo estava com a Fabíola, mas eu estava assistindo um pouquinho, e até indico para quem não assistiu, foi bem legal a palestra lá da Fabíola, que eu assisti. Ela mostra que a gente está na dança das cadeiras, né? É uma cadeira que é o consumidor ali, e um monte de gente em volta pensando, vem para mim, vem para mim, vem para mim, desesperados querendo botar isso para dentro. E a gente ainda não enxergou, pelo menos eu não tenho muito claro, o que esse cliente espera além de economia. O que ele quer ver? O que para ele interessa? Hoje eu pensei em reunir as minhas amigas, sabe assim, uma visão bem alheia. Qual que é a expectativa? É num aplicativo? Só quer ver a economia ali e poder verificar se aquele dado é real? Tu poder acessar a tua fatura da Celeste, por exemplo, dentro do mesmo sistema que está o teu relatório de economia? Então, assim, é ainda uma incógnita do meu ponto de vista o que o consumidor espera, né? Eu não acho que ele espere que ele consiga ver online o consumo dele com telemetria, e acho que o sistema talvez não tenha nem... o dinheiro nem caiba nessa... né? Isso nem caiba, mas eu enxergo como isso, como primeiro, a gente vai ter que trazer, ser claro, simples, usar a tecnologia a nosso favor, mas não robotizar, porque a jornada do cliente ela vai ser muito importante, porque a gente tem que lembrar da dança da cadeira, né? Se tu piscar, o outro olha e bota para dentro e troca, e isso tudo começa a virar algo bem complexo. Então, a jornada do cliente, ela vai exigir muito da tecnologia, exigir muito de processos eficientes também. Não sei se vocês concordam comigo. Não adianta só a gente ter tecnologia se a gente não tiver eficiência nos processos e qualidade no atendimento para que essa jornada tenha a menor quantidade de ruídos possível, né? Já que a gente já tem ruídos externos. Por exemplo, na hora que reseta uma senha, é um ruído, né? Concorda que é um descompasso, né? Não é o que o cliente gostaria de ter que mandar de novo a senha, perder tempo dele. Então, a gente já tem tantos ruídos externos que internos a gente tem que ter o menos possível. Então, eu penso na tecnologia aliada a atendimento de qualidade e a processos eficientes, assim. Vejo isso como um combo perfeito, uma tríade aí para atender bem o cliente e ganhar essa dança da cadeira aí. Ah, perfeito, bacana. E eu acho que é bem isso, né? Porque hoje, quando a gente para pensar na fatura, a fatura é o dado, acho que mais básico hoje do cliente, né? Tipo, é tipo assim, vai ser a tua porta de entrada, ele vai ser a primeira coisa que tu vai pedir para ele, que tu vai olhar, que tu vai analisar, é a fatura. Beleza, sempre foi feito assim, vai continuar sendo feito assim, só que agora a gente está falando de um volume gigante de gente que vai acessar, né, que vai procurar esse mercado, ou que vai ter o comercial lá correndo atrás desse povo, né? Então, como fazer essa parte, né, automatizar isso, conseguir ter agilidade nisso. Não sei se o Michel quer comentar um pouquinho das respostas aí, Michel. Tu tá no mudo. Tá no mudo, tá no mudo. Só 3 Agora anos sim. de pandemia e depois voltando, a gente ainda entra no mundo, né? Mas tudo normal. Bem. Vamos lá, né? Tudo bem, a gente está comentando um pouquinho aqui, acho que tem esse desafio da captação, mas eu vou aproveitar e pegar o comentário da Paula, que leva um pouquinho mais até para frente, a gente começa a olhar para o cliente da base, e etc. Eu vou linkar isso com, inclusive, os próprios modelos que a gente vem criando, né, no Mercado Livre, e na proposta de simplificação da própria comunicação, como foi colocado, né? Como é que eu simplifico, o que o meu cliente quer ver ali como reporte, como é que eu educo ele, mas levando essa linha, quando a gente olha para o Mercado Livre em si e abertura no que vem, a gente olha em, cara, como é que eu simplifico esse modelo? Como é que eu simplifico essa comunicação? Isso vem desde a proposta, né? Migra para o Mercado Livre, tenha 20% de desconto, né? Cara, como é que eu comprovo esse 20% de desconto posteriormente? Porque eu vou ter uma parcela lá de demanda, eu vou ter uma parcela de energia, duas faturas diferentes que ele vai receber. Bom, mas se ele ultrapassou uma demanda contratada, vai dar o 20% de desconto em cima da fatura cheia ou não? Bom, a gente começa a entrar numa série de componentes aqui de discussão no seu dia a dia. E notem que, de novo, a gente volta aqui para
que base de informação é essa? Legal, vou ter o dado de medição dele, e eu tenho alguma maneira de acessar esse dado de medição, posso ter a telemetria, e que ela não cabe, concordo contigo, Paulo, quando a gente olha para esse cliente pequeno, mas legal, tem uma fonte de dados através do próprio SCDE, porque ele está no Mercado Livre agora, então eu tenho acesso a essa informação de alguma forma, mas eu preciso dos dados de demanda, eu preciso do dado da fatura para conseguir calcular os outros parâmetros, e aí eu, de novo, estou amarrado lá de alguma forma, mas daí eu crio mecanismos de gerar uma proposta para o cliente o mais clara, o mais simples o possível também, para que ele consiga entender, mas que no dia a dia vão gerar dúvidas ali, né? Então, a gente escuta bastante aqui sobre a simplificação neste ponto de, vem Mercado Livre e tenha 20% de desconto, tenha 15% de desconto, tenha 25% de desconto, que foi o movimento de GD lá do passado, só que, obviamente, aqui a gente tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque não é tão simples esse cálculo desse desconto, né? E a gente começa a entrar em parâmetros como, eu vou considerar a demanda contratada, e aí ultrapassou ou não, esse problema não é meu, não vou ignorar o fato de ultrapassagem de reativos dentro disso ou não, e essas informações estão onde? Vão estar lá dentro da fatura para a gente analisar, né? Então, eu queria aproveitar que foi tocado esse tema de simplificação para o cliente, comunicação, e até explorar com vocês. Como que vocês estão pensando isso dentro do mercado? Como é que vocês estão olhando para esse movimento do ano que vem? Que simplificação que vocês estão tratando e como é que vai ser a operação disso no dia a dia, no mês a mês. Porque tu vai precisar da tua fatura do cliente, inclusive, para cobrar ele, muitas vezes. Vai precisar da DCD para cobrar ele no final do dia. E a gente está falando de um desafio de obter esse dado até então, né? Então, isso começa a se tornar obrigatório dentro do seu processo, né? Como é que vocês olham para isso? Como está sendo feito hoje? A gente já tem um cenário disso acontecendo de alguma forma hoje, mas que se amplifica, a gente coloca uma lupa gigantesca em cima disso quando a gente olha para o ano que vem, que saca quando a gente olha para 2026, 2028, com projeções de só abrir para grupo B, que está longe ainda, mas quem sabe a gente chega nesse movimento lá na frente, né? Como é que vocês veem esse cenário e como é que vocês estão trabalhando hoje dentro dessa base de clientes, né? Começar, Adriana, eu falo. Que manda. Pode começar. Não, eu acho que hoje o que a gente tem feito é realmente com login e senha, né? É realmente assim que a gente tem feito, pensando em Mercado Livre, mas vivendo o que a gente viveu na GD, a gente já sabe que não será suficiente. Porque o que acontece? Assim que vira o mês, eu consigo ver qual que foi o consumo, enfim, as informações até via STDE também, né? Se não tiver nenhum dado faltante, eu vou poder fazer um faturamento inicial dele ali no início do mês, só que para todos os nossos clientes que a gente dá aquele desconto garantido, que eu acho que é um dos produtos que mais vai crescer aí, né, para que se possa simplificar o mercado, a gente precisa da fatura dele para a gente validar se a economia que eu considerei, ela aconteceu, né, porque eu posso ter tido alguma divergência. É claro que na maioria dos casos a gente tira da conta reativo ou COSIP ou essas informações que elas não condizem com, né, com o nosso mercado em si, não está ligado diretamente, mas a gente sempre olha a fatura do cliente emitida para fazer um relatório prévio e um relatório real, né, que só acontece lá pelo dia 24 de cada mês, que é depois que aconteceu todo o processamento que a fatura realmente foi emitida. Ou seja, eu estou falando de mandar por cliente 2 relatórios por mês, né? E então a gente fazer ajuste no mês seguinte, né? Então é um ciclo que não é simples, né? Só que em contrapartida, gente, eu acho que o cliente de ganho garantido, que é o cliente que, independente do que consumir, a economia dele vai estar sempre ali, é um cliente que tu mal e mal tem assunto para falar com ele, tá? Então é um cliente que tu não tem essa tratativa de início do mês, teve sobra, teve falta, o encargo foi mais alto, foi mais baixo, ele simplesmente paga lá e é isso que a varejista promove, né? Que a gente tenha, então, assim, ter o assunto suficiente com o cliente para que ele esteja satisfeito, mas que tu não incomode muito ele, porque o que ele quer ter é a economia e se tu precisar, se ele precisar ficar ali, é um grande desafio do meu ponto de vista. Responde a sua pergunta, Michel. Não sei. Acho que respondeu, Paula. Respondeu sim. Respondeu, né? Adriana e Anca, querem comentar? Paula foi perfeita. Eu entendo da mesma forma. O maior produto hoje vai ser esse da economia garantida. E certamente a gente vai ter que fazer sempre dois,
ou ajuste no mês seguinte, porque muitas vezes a distribuidora também não emite a fatura dela no começo do mês, quando o momento que a gente fatura esse cliente para energia, né? Então, hoje a gente pega os dados de consumo dele via SCDE, com certeza vai ser até mais tranquilo para a gente estar pegando, porque esse cliente varejista, ele vai estar modelado debaixo dessa comercializadora varejista e a gente vai conseguir rapidamente pegar os seus dados de consumo. Agora, a maior dificuldade vai ser fazer a leitura, e essa leitura dessa fatura também não vem no começo do mês, porque muitas distribuidoras só vai emitir lá no dia 15, no dia 14 ou no dia 20. Principalmente quando tem declaração de DVEC, né? Também tem isso, né? Tem essa questão de alguns estados ter a obrigatoriedade de entregar DVEC, outros não declaram. Vai partir de onde ele está comprando essa energia, se vem já apurado na nota fiscal, ICMS, ou se não. Então, vai ter muito isso. Em São Paulo, por exemplo, a gente não entrega DVEC. Então, é diferente um pouco, mas tem essas trocas, né, de estados, para alguns estados sim, outros não. Então, a gente vai ter um pouco isso, esse estudo, essa lição de casa. Eu acredito que, como todo brasileiro, a gente vai entendendo isso na hora que essa onda chegar, né? Migrar, porque a gente primeiro prospecta, aí a gente sente, vamos fazer os 6 meses lá de migração. Na hora que ele chegar aqui, falar para ele assim, olha, todos os meses você tem que mandar a sua fatura. Para que essa economia você enxergue, a gente vai precisar da sua fatura para a gente também estar fazendo esses cálculos e tudo mais. Então, a gente vai fazer de novo lá. Essa dor a gente vai sentir em 24. Agora a gente sente a dor de falar para ele assim, olha, eu preciso das suas faturas. Em 2024, a gente vai precisar das suas faturas mensalmente. Então, vai ser outra dor. Mas eu falo assim, eu não estou sofrendo muito por antecipação. Vamos trazer esse cliente e chegar lá, a gente educa esse cliente. Mas eu não acho que vai ser tão oneroso quanto foi para a GD, porque a gente já aprendeu um pouco, já teve um pouco de conhecimento de lição de casa, e aí a gente consegue pegar essas dores que a gente teve no passado e aplicar para agora. Então, assim, eu estou confiante que não vai ser tão doloroso. O que eu Legal, provoco... e a gente aprendeu muito também com a GD, né? Então, a própria tecnologia avançou muito ali porque precisava, né? Não existia outra forma sem ser com tecnologia, né? Michel, te cortei, desculpa aí. O que eu ia falar muito e provocar, e esse cenário que a Adriana traz, ele é perfeito, né? A gente está num desafio hoje que é trazer cliente, né? Traz o problema para dentro de casa, né? Ano que vem a gente vê como é que a gente vai resolver ele, né? Como é que a gente vai lidar com ele, com o cliente, até porque a gente vai descobrir muita coisa só lá no ano que vem, né? Talvez o que eu mais trago até como provocação dentro deste ponto vamos costurar juntos esse desafio do ano que vem, né? Como é que a gente vai desenhar para essas soluções conversarem, como é que vocês planejam entregar isso? Mas eu acho que uma parte já é a procuração, que no começo da reunião a Paula tocou, né? Assim, hoje a gente já fala assim, olha, cliente, você vai vir para cá, mas eu já de antemão vou precisar de uma procuração para poder falar para a distribuidora que, olha, fulano, distribuidora XY, esse cliente é meu, ele me deu autorização para eu pegar informações deles aqui com vocês. Então, eu acho que muito a gente já está se precavendo dessa forma. É exatamente nesse ponto mesmo, tá, Adriana? De como é que a gente se precaver para isso e como é que a gente já vai estruturando para que isso lá na frente, não só no acesso ao dado, mas já pensando nesse fluxo como um todo, né? A gente convida muito dentro desse processo sempre os nossos parceiros e conte muito com a YouTube para a gente modelar junto tudo isso, né? Eu acho que é muito nesse aspecto que a gente conta e é perfeita a tua leitura dentro disso, né? E até colaborando dentro é exatamente isso. Ano que vem vamos ter novos desafios, a gente vai deparar por muita coisa nova e como é que a gente vai trabalhar isso, né? Precisamos dar as mãos para garantir com que isso aconteça. E esse desafio de
cara, como é que eu engajo com esse cliente, como é que eu dou visibilidade, como é que eu simplifico, né? Eu acho que é muito nessa característica, né? Vamos Pessoal, errar erro novo, né? Exato. Vamos lá, 2 pontos, né? Vamos pegar os erros do Adorei a passado, vamos frase. aprendizar e vamos entregar coisa nova, vamos errar erro novo. Perfeito, Paulo. Acho que é por Adorei aí. a errar erro frase da novo, tem que Paula. ser. Muito boa. Não, bacana. Eu acho, e assim, a gente que está em contato, né, com diversas gestoras, comercializadoras, todos os dias, a gente vê que o desafio é o mesmo, né, para todo mundo, né? Começa a conversar, tu vê que as dores são as mesmas, os desafios são os mesmos. Hoje, basicamente todo mundo atende o Brasil todo, então vai enfrentar lá uma distribuidora que é pior que a outra, uma que entrega de um jeito, outra que entrega de outro, né? E até linkando aqui, teve uma pergunta da Sara, né, que ela nos pergunta aqui, até vou ler na íntegra aqui, né? Vocês conhecem distribuidoras que já usam API para compartilhamentos de dados de fatura? Bom, Sara, obrigado pela pergunta. A resposta é não, né? A gente não tem, mas a gente entende que eu acho que esse seria o mundo perfeito, né? Seria o mundo ideal, a gente ter uma API que a gente tivesse ali, né, tivesse uma autorização do cliente para poder acessar esse dado, que é bem o que o Michel comentou, né? Começar a ter esses dados mais abertos, né? Quando a gente fala, além dessa questão do dado da fatura, do dado lá da medição, a concessionária já coleta esse dado ali uma vez por dia, né? Por que não entrega esse dado, né? Esse é o dado do cliente, né? Então, com uma simples autorização do cliente dizendo, ó, tal empresa vai lá, vai acessar o dado, vai poder trazer esse dado, né? Ou uma vez por mês, uma vez por dia, a gente tem que evoluir isso, né? Eu tô nesse mercado de energia aí há 17, 18 anos, né? Então, desde que eu entrei lá, o único dado disponibilizado ou é a fatura ou é a saída de pulso, basicamente, né? Então, não houve evolução nessa parte, né? Então, essa sua pergunta é muito boa por isso, né? Hoje a gente tem as APIs, né? Então, a própria Way2, nas suas ferramentas, hoje entrega APIs, né? Então, a empresa pode ir lá acessar o dado, jogar de um sistema para o outro. Então, acho que o mundo ideal seria esse mesmo, né? A gente poder acessar não só o dado da fatura, mas também o dado lá da medição do cliente via API direto com a distribuidora, né? Não sei se o Michel quer complementar alguma coisa na pergunta ali. Acho que é isso mesmo, assim, né? Quando a gente fala em abertura de dados, cara, é o que mais a gente gostaria, mais que a gente deseja, né? Como é que a gente deixa mais rápido, né? Como é que a gente traz esse dado com consistência, como é que a gente compartilha ele, como é que a gente automatiza. Tu trouxe bem, né? Hoje, 100% das nossas ferramentas são pautadas em cima de APIs. Não quero te obrigar a ter que clicar num botão na minha ferramenta para te extrair um dado para o Excel, para te trabalhar ele, para te importar ele em outro sistema. Cara, por que eu não... Se eu tenho uma API, eu permito com que eu automatize esse processo, vamos automatizá-lo, né? Vamos tornar ele mais robusto, vamos tornar ele mais rápido, né? Vamos simplificar o mundo, não precisamos deixar ele complexo, né? Então, nós acreditamos nisso, tenho certeza que a Eneva e que a Cotesa acreditam nisso também e querem cada vez mais isso, né? Menos gente fazendo trabalho manual, mais automatização dentro dos seus processos. Vamos provocar isso dentro do mercado, né? Deu, né, de ter pessoas digitando dados em algum lugar, pessoas copiando e colando de um lugar para o outro. Como é que a gente automatiza? Em pleno 2023, a gente ainda faz muitos processos desses no nosso dia a dia, né? Mas... E tem mais cabeças pensantes, né, Michel? Perfeito, exatamente. Bom, a gente está falando no momento agora de inteligência artificial, de realidade virtual, de realidade aumentada e tudo mais, e a gente, dentro das empresas, às vezes a gente tem processos manuais de digitação de dados, né? Caramba, como é que a gente consegue tornar mais eficiente isso, né? Tem menos gente fazendo isso e mais gente pensando, né? As cabeças pensantes, de fato, né? Analisar as informações. Exato, analisar, perfeito. Acho que é por aí. Analisar, é comunicar com o cliente, é como fazer isso acontecer de maneiras mais robustas, né? Pessoal... Nem analisar, eu quero, né? Inteligência artificial analise.
Olha aí, né? Ótimo seria, né? Chegar Eu no sou... ponto que esse sistema vai analisar por nós também, vai Ah, ser. com certeza. Eu não A espero gente vai nada menos que precisar no isso. manejo, né? Porque a gente É, não está falando mais de 300 clientes, a gente vai falar não, de não milhões de tem como, clientes. né? Lá na Não, Cotés não, eles não vai sabem que ser eu adoro viável. botão. Eu sempre falo, tudo tem que ter um botão, gente. Você tem que apertar um botão e esse negócio tem que E fazer fazer sozinho. sair pronto. É botão. Aperta o botão, sai pronto. Eu quero estar Pessoal, lá deixa. nas Maldivas apertando botão só. Ótimo. Por questão de horário, né? Já estamos encaminhando aqui. Até a Nath aqui já me pediu para lembrar a todos, né? Que amanhã tem mais um dia, tem mais um webinar, né? Com estratégias de marketing e vendas em vista na geração de leads na abertura do mercado, né? Então, vai estar ali a Megawatt. Então, amanhã a gente continua com mais um evento. E aí eu queria aproveitar, assim, esse restinho aí, pedir para a Paula, para a Adriana e para a Ianca, se tiver alguma consideração final, o próprio Michel também depois pode encerrar ali, se vocês tiverem alguma consideração final e deixar para a gente aí sobre esse tema. Assim, eu não sei se a gente não entra, se a gente não sai, assim, com mais dúvidas do que a gente entrou, né? Que a gente entrou, a gente começou a falar dessa parte de faturas, e a gente vê eh, quanta coisa tem para ser feito ainda, né? Então, eh, eh, automatizar, capturar, processar esse dado, mas ser um dado que tu possa confiar, ser um dado que te facilite, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa para evoluir e como é rico esse assunto, né? Aí se a Paula e a Adriana e a Ianca quiser dar uma finalizada nos temas aí, agradeço. Legal, gente. Eu vou provocar com um ponto, posso? Pode? Pode, Adriana. Na abertura de mercado, vocês vão lá e vocês vão prometer para a gente não trazer somente uma captura de informações. Eu vejo que quando esses clientes virem, eles migrando tudo mais, eles vão. O cliente varejista ele tem certamente um desconto ali na sua fatura, porque ele não vai ser um consumidor qualquer, ele vai ser um consumidor especial, e aí ele vai ter direito lá na sua fatura um percentual de desconto que ou vai ser de 50% ou vai ser de 100%, dependendo do tipo de energia que ele vai contratar. E eu vejo muito assim no meu dia a dia, uma maior dificuldade é saber o quanto essa distribuidora está aplicando de desconto. É poucas as distribuidoras que colocam isso assim, o percentual lá, ou de uma forma ou de outra, discriminando o quanto ela está aplicando de desconto, porque ela vai lá e só mexe isso na fatura, e aí tem fatura que vem. É difícil a gente conseguir entender, porque ou ela coloca 50% diretamente na tarifa, livre de impostos, ou a maioria delas vai lá e coloca isso ainda com os impostos. E o Não tem quanto isso uma é regra, né? difícil, exato. O quanto isso é difícil para nós, gestores desses consumidores, e até mesmo explicar isso para o consumidor, aonde que isso está vindo. Como vocês estão se preparando para isso, assim, conseguir fazer esse tipo de dado chegar para a gente de uma forma mais refinada, mas já analítica? É um ponto que eu acho que vai ser bem importante, inclusive para agilizar esse apertar um botão para a gente aqui do outro lado. É uma provocação também, né? Como se preparar para esses dados já virem para a gente de uma forma mais refinada. Acho perfeito, né? A gente busca muito isso, né? Essas nossas interações são muito para ter esses feedbacks de vocês de quais são as dores mesmo, né? Lá na ponta de quem está no dia a dia operando. E com certeza anotamos aqui, né? A gente tem acho que esse principal desafio que é a padronização das faturas, né? Então, assim, quando a gente começa a entrar no detalhe
de como o ICMS é cobrado, de como já está embutido o imposto na tarifa, não está, vem separado, vem na demanda. Então, assim, eu acho que essa briga maior vai ser na questão da padronização da fatura, né? Eu acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto, porque tu ter um sistema. Hoje para te ter uma ideia, né, Adriana, a gente que trabalha muito com isso no dia a dia, tem distribuidora que para uma subclasse de cliente lá, ela tem 7 layouts de fatura diferentes. Então, para a mesma subclasse, lá tem 7 layouts diferentes. Então, isso torna quase que inviável tu ter regras para fazer os cálculos ali, tudo, né? De cada distribuidora, de cada layout. Então, assim, adorei a tua pergunta, né? Com certeza isso aqui é algo que a gente traz sempre aqui para dentro. Não sei se o Michel quer comentar alguma coisa sobre essa questão, Michel. A gente entra no mesmo desafio que o teu, Adriano, no final das contas, né? Eu preciso de uma informação que ela não está contemplada em lugar algum, né? Como é que eu calculo ela, no final das contas, né? Obviamente, a gente tem mecanismos de como chegar nesse detalhe. Bom, a gente está falando aqui de desconto na TUSD, no final das contas, né? Calcular qual é o valor que está sendo considerado. Existem alguns próprios recálculos de retusd aqui posteriormente, são disponibilizados, etc. E a gente começa a ampliar e cruzar informações dentro disso, né? Então, a gente começa a olhar, por exemplo, a própria Oitu, ela tem a API do setor elétrico, que traz os dados de impostos, tarifas e etc., mas buscar essas informações em outros lugares para cruzar esse dado dentro de um sistema e a gente conseguir chegar nessas informações. Nem sempre a gente vai ter todo esse dado em um único lugar, dentro do PDF dessa fatura, que não é padronizado e falta detalhes. Eu precisar cruzar informações de outros lugares. E aqui que a gente começa a trazer inteligência sobre isso, né? Então, a gente entende essa dor, sim, e tenta trabalhar com informações que a gente tem, com dados, buscar essas informações de outros lugares para tentar promover uma automatização nesse sentido. Mas, sem dúvida, são provocações que a gente gosta e vamos sentar juntos e vamos tentar como que a gente consegue atender nesses quesitos. Né? E vocês têm total capacidade de fazer isso. Né? Sem dúvida. Do mesmo jeito que tem, acho que o relatório de multas, né, também. Temos. Eu acho que é bem isso que o Michel falou, né? É conseguir achar onde estão esses dados e começar a trazer tudo isso e também o que para a gente também às vezes é um desafio é descobrir esse cálculo, né? Que muitas vezes é o cálculo que está dentro de uma distribuidora lá e é um cálculo que tu vai lá, pergunta e ninguém sabe te dizer como é feito esse cálculo, né? E daí a gente tem que ficar aqui na tentativa e erro para chegar lá no cálculo. Mas legal, obrigado, Adriana, pelo questionamento. Eu fiz essa provocação exatamente por isso, assim, porque eu explico muito para os clientes assim, olha, você é um consumidor especial, você tem direito a um percentual de desconto. Algumas distribuidoras aqui na região de São Paulo, que na verdade a maior dela é a CPFL, que vem lá um descritivo falando assim, X% de desconto, aí fica bem claro. Outra já não, vai lá e coloca no campo de observação, a Light é um exemplo, falando assim, a CCE apurou X% de desconto, mas na fatura de 2 meses atrás, que eles colocam assim. Mas que confusão. Falar isso para o cliente e fazer a continha com ele no final do dia é o que a gente aplica, porque é o que tem. Eu brinco, né? É o que tem para hoje. Porque as distribuidoras realmente não têm um padrão para fazer esse tipo de situação. Assim, é realmente chegar, pegar a fatura e falar assim: ó, isso daqui é a fatura para quem está no cativo, porque é o que é publicado, e isso daqui é o que a distribuidora está aplicando na sua fatura. Óbvio que a gente vai fazer uma continha aqui de chegada, porque algumas colocam o imposto, outras não, e aí é uma dor mesmo. Eu sei que é difícil, mas é uma provocação mesmo para que como melhorar algum tipo de informação, de envio de informação para quem está buscando isso de um jeito rápido. E no ano que vem vai ser muito isso, né? Vai ser muito rápido. Eu vou querer essa informação de uma forma mais simplificada possível para eu poder colocar prestar isso. conta rápida, né? Isso aí. Exato. É fazer continha rápido.
Perfeito. não ter que pensar para fazer uma conta, é trazer isso já pronto. Legal, perfeito. Paula, queres fazer alguma consideração? Não, gente, acho que a ideia é só agradecer aqui, né? Ah, E falar que eu vejo a Weichu sempre como um apetite para coisas novas. O que a Weichu mais quer é escutar o que a gente precisa para eles terem uma coisa nova para fazer. Eu vejo vocês dessa forma, né? Então, para eles, qualquer ideia. E assim, gente, tudo é possível, né? O que muitas vezes a Weichu precisa saber é o que a gente precisa, né? Qual que é a nossa dor. Então, do mesmo jeito que a Celeste não sabe o prejuízo que ela traz quando muda uma linha de lugar lá na fatura, a Weichu pode não saber necessidades que a gente tem na ponta aqui, né? Então, essas trocas acho que são de extrema valia, acho que é bem importante a gente escutar os erros da GD, eu acho que os erros da GD vão nos ajudar bastante, e também pensar uma base de dados muito bem feita, né? Porque pensa assim, qualquer novo campo que eu preciso lá no meu CRM para ter novas informações daquele cliente, se eu tiver que fazer isso para 6 mil clientes, é muito trabalho. Então, cada vez que eu tenho um novo dado que eu preciso lá, me dá muito trabalho arrumar toda a minha base. Então, a gente ter essa estruturação do que é importante ter de dado, né? Eu sei que nem tudo a gente vai saber antes, né? Mas ter uma visão muito clara do que é importante, desde data de leitura, data de emissão de fatura, são diversas informações que acabam trazendo muita facilidade depois, porque, por exemplo, se a fatura normalmente é emitida em tal data e ela não foi emitida, pode te gerar um alerta de que aquilo ainda não aconteceu para tu entrares em contato com a distribuidora para saber do que esperar essa bomba explodir lá na frente, né? Então, assim, essa visão muito clara do processo ajuda a gente a pensar o que a gente precisa de uma base bem feita e, assim, ter um processo mais eficiente também. Essas serão as minhas considerações finais. Perfeito, ótimo. Anotado aqui, estava anotando aqui, escrevendo. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Eu fiz a ponte ali com a Ianca lá, porque a gente queria trazer a Eneva para esse evento, a gente entendia que tinha bastante para contribuir, porque USA estava retomando ali os processos, então agradeço muito a Ianca ali, daí ela já trouxe a Adriana junto para a gente conversar, então foi muito bacana. Obrigado, Ianca, Adriana. A Paula, nem preciso comentar, né, Paula? A gente já se conhece pessoalmente aqui, então sempre que a gente te convida, traz muitas ideias, traz muitas informações. Muito obrigado também. O Michel, né, então, que dá aula para a gente aí, contribui com todos os assuntos, né? Tá sempre muito antenado ao mercado, a essas mudanças, tudo. E eu acho que é isso, gente. Agradeço muito vocês. Não quero me estender muito aqui para não tomar muito tempo de vocês. A gente marcou até às 18. Então, pessoal, obrigado a todos. Paula, Ianca, Adriana, obrigado de novo e uma boa noite a todos. Obrigada, obrigada, gente. Boa gente. noite. Boa noite. Gente, boa Oi. noite. Obrigado, abraço, boa noite. Obrigada. Tchau.